Eu tenho medo, eles só fazem... Não, cara, eles só fazem pergunta boa, entendeu? Deixa eu ver. Veio o Frog, não vem sempre, não. Como é que tá? Tudo bem? Você sabe de quem que Frog é amigo, né, Wagner? Sabe? Não. Não? Sabe não? Não. Então, o Frog, ele vem porque ele é muito amigo do Jabuti. Do Eu Jabuti, tô né? com- Porque é ali, pessoal, da mesma... O Zóio é o cara que bota a pilha mesmo, porque ele é de outro planeta e tal e tudo, mas se entendeu bem, está aqui já com a gente, faz E parte. sabe tudo de energia, né? Tudo. Vai para os eventos, discute e tal. É um sucesso, é ele. Mas quem vai te perguntar hoje é Frog nessa parceria com o Zóio. Jabuti. E a gente viveu e vive muito isso. Recente, a gente discutiu isso esses dias de novo. Quase não existe. Cara, isso. quase não tem, mas quando tem, né? PL das eólicas offshore. Cara, que discussão aquilo, né? Aí. Ele virou tudo menos o PL das eólicas offshore. Fico imaginando, óbvio, às vezes tentando explicar algumas coisas que ele diz, mas não foi eu. Eu não tive essa ideia, mas estava lá na conta. Quando você lê, o leigo que lê, o que escuta PL das eólicas offshore com jabuti, você já põe na conta da eólica, né? Até entender, né? Que não é isso. Claro. E aí, você conhece essa história, a gente conhece um pouco dela, ou seja, muito discutido, a necessidade da gente avançar nessa pauta, né, das eólicas offshore, né, voltando, a eólica tem colocado muito isso, da importância. Não adianta a gente, palavras da própria Elber, não adianta a gente tentar se posicionar como um país desenvolvido em offshore quando isso acontecer. Você tem demora, né? Demora porque precisa de planejamento, processo, não tem outra. Claro. Apaziguamos, entre aspas, essa discussão no sentido de que foi definido, discutido, retirado os jabutis, o Frog comentou isso, né? Tirado os jabutis, foi para a sanção. Ficou feliz, Frog? Ele só acompanha, né? Entendi. Ele só traz a notícia do um olhar brilhante, do amigo dele. E foi apaziguado, foi para o Lula, foi para atual presidente da República. Para sancionar ou vetar. Vetou o que é entendido pelo setor como jabuti. Perfeito. E volta agora para o Senado e Congresso. Né? Volta para as duas casas. Conjunta, né? Exato. E o argumento, né, no caso, para o veto, o veto feito pelo presidente, de alguns pontos que ali estavam, né, do que foi vetado, foi uma questão de impacto social, né, custo, né, custo do consumidor, exato, aí tarifa, inflação, ou seja, não dá, vai ter que segurar isso porque senão efeito inflacionário, tal. Tudo isso. Pergunta do rapaz aqui que é amigo do jabuti. O que isso abre? Qual o precedente que isso abre? Botando pilha aqui, né? Eu vou devolver a pergunta para ele perguntar para o Jabuti, já que ele é amigo dele. Porque mudou o racional do argumento, certo? Tá entendido. Não pergunta mais não, para não ficar pior. Então é contigo. Senão o Frog vai me deixar É contigo aí agora, vai. Vamos lá. O que a gente tem que compreender nesse processo? Todo projeto de lei, ele é, em verdade, um acordo político. Ok? Sim. Senão nem vai à votação, né? Senão nem vai à votação. Então, ele tem que ter interesse político, ele tem que ter compreensão política e ele resulta de um acordo político. Quando você pega um tema relevante como é energia eólica offshore, que está relacionado com investimentos que o setor e o Brasil precisam ter nos próximos anos, então isso chama a atenção, claro, de todos aqueles que estão ali no processo decisório. Os parlamentares querem entender aquilo. E aí, nesse momento, é que se estabelecem as balizas políticas de acordo. Porque tinha um texto base. O texto base era um texto, vamos chamar assim, puro sangue. Certo? Texto base. Ele era um texto base. Esse texto base é alterado. Ele pode ser alterado. Óbvio que ele pode ser, porque o processo legislativo é um processo democrático. Ele é um processo construído, ele é um processo discutido, ele é um processo extravasado, que ele tem que ser confrontado. É muito bom, como você falou no início, as relações elas precisam ter polos
Sim, diferente. claro. Porque senão você não constrói. Sim, tem que né? ouvir o outro. O que né? faz o rio caminhar são as duas margens, não é isso? Sim. Se não tiver uma margem, não tem rio. Vira praia, né? Vira praia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a coisa não chegou ali à toa. Ela chegou construída a partir de acordos políticos que são mobilizados a partir dos interesses setoriais, dos interesses individuais. Ok? Ok. Bom, então esse acordo foi objeto de um acordo político. Foi votado, discutido, gestado, votado. Vai para sanção presidencial. Quer dizer que este acordo político pode fazer qualquer coisa? Não. Existe lei que regulamenta o processo legislativo. Lei Complementar 95. Essa lei complementar estabelece quais são as bases e as diretrizes que esse processo político legislativo tem que seguir. Chega o projeto para sanção. Nesse momento, o presidente pode vetar artigos, dispositivos daquela lei. Ou seja, isso aqui não é importante, não é relevante, não é necessário, não é legal, não é aplicável em função de alguma justificativa. Faz-se uma nota técnica e se fundamenta em 2 pontos. Ou ele é político, ou ele é jurídico, ou ele é os 2. Ok? Para vetar. Para vetar. Eu tenho que ter a justificativa política, ou Jurídica. uma jurídica, ou os 2. Ambas. Tá bom? Certo. Nesse caso, o veto foi político. Por quê? De todos que foi vetado. De todos os vetos. A discussão foi, a justificativa foi, o item... Acho que vou pegar o da GD que eu vi mais ali. Traz impacto na tarifa, tal, isso. e efeitos Não me lembro no inflacionários. 23 ou 33. Basicamente, foi a mensagem foi essa. Mas foi vetado. Traz impactos econômicos, financeiros, traz impacto para a inflação, para o consumidor de energia e para a mortalidade tarifária. Até em alguns casos tinha isso. Ou seja, é uma justificativa política. Ela não é jurídica. Sim. Né? Juridicamente poderia ter sido aceita, é isso? Juridicamente poderia ter sido aceita. Quando ele é jurídico, significa que ele é ilegal. Aquele dispositivo ele é ilegal dentro da sistematização constitucional e infralegal que nós temos. Ok? Ok. Isso não foi feito. A minha pergunta é, esse PL é ilegal? Nesses pontos que foram vetados? Na minha leitura é. Porque se você for olhar a Lei Complementar 95, você tem pelo menos lá uns 4 dispositivos que consideram aqueles itens ilegais. Pertinência temática, falta de estudo de um impacto daquelas questões, descasamento com o planejador, porque existe uma governança que institui aquelas balizas. Está descasada disso, ou seja, não tem fundamento, não tem anteparo, não tem legalidade. Isso não foi explorado. Então, na minha visão, eu não estou dizendo que o que está lá serve ou não serve. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não conheço o detalhe dessa situação, de cada um desses itens. Mas, do ponto de vista legal, ele é assistêmico. Então, ele deveria, sim, ser discutido numa legislação específica, que pudesse estar carreada das suas prescrições legais. Então, para ver se eu entendi a aula que você deu. Porque eu não dei aula. É que o Frog fez pergunta difícil. Ele faz. Eu tive que ele dar bota uma pilha. Ele é amigo. Eles têm essa... o que você está dizendo é o seguinte. O que está vetado, que vai voltar agora. Vai voltar agora para... Sessão do Congresso. Sessão do Congresso. Mas o que está até então vetado... foi vetado politicamente. Por fundamentos políticos. Inclusive, essa é a justificativa, não é nem o que a gente acha, isso o que está. Perfeito. E você está dizendo mais. Poderia, inclusive, também ter sido vetado... Ele não é só político, na minha visão, ele é mais do que isso, ele é jurídico, porque ele é legal. Então, no fundo, se o Congresso derruba o veto, ou seja, convalida o texto que foi aprovado no Senado, por último, o que acontece? Na Câmara, que foi por último. O que acontece? Ele
está aprovando um projeto de lei ilegal. Aí agora a curiosidade é minha. E aí o que acontece? Bom, aí o que acontece? Não, porque, A lei, entendeu? Porque até que você declare que a lei é inconstitucional ou ela está ilegal, valendo. ela está valendo. Entendi. Então, ela vale, ela tem aplicação, ela tem eficácia, como se diz no direito, mas ela pode não produzir efeitos Ok. por uma série de ilegalidades que Sim. contém nesse processo. Aí o Zóia está falando no meu ponto aqui, agora eu quero perguntar. Aí a pergunta dele. Não é minha, é dele. Zóia, Estou de olho em você. Pergunta dele. Na tua percepção, então, isso é... a gente está em teses aqui, tá? Perfeito, Hipóteses. estudando. Exato. Imaginando, então, que volte e que é derrubado os vetos e que é aprovado com essa possibilidade futura desse questionamento jurídico que não foi feito dos vetos, só político, jurídico. Você acredita, pergunta Zóia, você acredita que isso vai acontecer? Acredito. Eu acho que... Ou seja, pelas partes interessadas... Vamos lá, o que está em jogo? O que está em jogo é uma... Que pergunta que você trouxe, não, hein? Vou te dizer. É de uma amizade... Jabutesca essa pergunta. Jabutesca, boa. O que está em jogo? Está em jogo um conjunto de impactos no setor. E Certo? que loucura, desculpa, Wagner, que loucura, porque a gente está discutindo isso no PL das eólicas offshore, ou seja, não é um negócio muito maluco? Muito louco, cara. Onde é que está sendo discutido isso? Que para quem não acompanha, não entende. Porque, assim, eu vou tentar reduzir isso, esses argumentos jurídicos são bem complexos, tá? Tá. Mas tem um que é muito claro, que se chama pertinência temática. Se eu estou fazendo um projeto de lei sobre o zóio, eu não posso falar Do frog. Mesmo que eles sejam Por quê? amigos. Porque é pertinência temática. Eu tenho que ter uma vinculação, tem que ter um nexo de causalidade muito claro para que seja considerado... Muito claro, não dá para dizer, não, é setor de energia. Mas o frog é amigo, porque é da mesma espécie. São verde. Não é, entendeu? Então, é por aí. É por aí. Muito bom. Muito ruim. Muito... Me apertou, hein, Frog? Frog, o zóio, olha. Muito bom, muito bom. E eu devia ter feito direito. Tem umas palavras bonitas que eu você fala aí, fiz uma entrevista há pouco tempo, eu falei sobre isso. Eu acho que, por exemplo, o Congresso tem um acordo político feito numa gestão anterior. Ok. O Congresso tem um desafio agora. Ele honra o acordo político ou ele absorve o veto que veio... E isso porque a gente ainda nem entrou nos impactos, né? A gente não falou nem no impacto financeiro, não estamos falando ainda de impacto... E que é relevante. Técnico, né? Eu acho que ele é mais... Ele tem mais problema de ordem da sustentabilidade. Estou falando de segurança. Do que a gente falou há pouco, né? De segurança energética, de funcionamento adequado, de controle... do que propriamente de impacto financeiro, porque você, ainda que tenha um impacto enorme, como a conta ela é dividida com muita gente, você acaba temperando isso e digerindo melhor. Mas não é só isso. Se fosse só isso, seria o menor dos problemas na minha visão. Então, também aí posicionamento dos dois, porque depois joga um para o outro, desafio grande para o novo presidente da Câmara, é isso? É isso. E do Senado. E do Senado. Mas principalmente a Câmara, porque a Câmara, por tradição... e por desenho, ela é um ator mais... Ela é a voz do povo. Ela é um ator mais intenso no processo de acordo, de composição política. Uau, muito bom. Fiquem aí vocês dois. Meu amigo. Corta!